Beleza? Professor Frank passando aqui para pedir. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações para receber nossos próximos vídeos. Valor de máximo ou de mínimo de uma função quadrática. Para analisar se é valor de máximo ou de mínimo, vamos entender pela função. Então temos f de x igual a x² mais bx mais c. Vamos analisar nesse caso com a maior que zero. Então, o a do x² ele é maior que zero, no caso, positivo. Nesse caso, nós temos o vértice interligado pelo xv e yv, que corresponderá ao ponto de mínimo da nossa função. Paralelamente, y vértice, pela fórmula menos delta sobre 4a, corresponderá ao valor de mínimo da nossa função. Vamos entender pela construção gráfica, que fica mais fácil. Analisando o nosso gráfico, nós temos uma parábola. Na reta do x eu tenho xv, na reta do y, yv. Interligando xv com yv, eu tenho o meu vértice, que é o ponto de mínimo da nossa função. Em outras palavras, posso dizer que é a parte mais baixa que a minha função pode assumir. Agora, vamos compreender com f de x a x² mais bx mais c, só que mudando a menor que zero. Pensando no caso a menor que zero, o nosso vértice xv e yv representará o ponto de máximo da nossa função. E o yv, dado pela fórmula menos delta sobre 4a, representará também valor de máximo de nossa função. Vamos desenhar o gráfico para poder compreender melhor. Analisando o gráfico, nós temos a menor que zero, concavidade voltada para baixo, passando pela x1, x2, que são as raízes da nossa função. Na reta do x, nós temos o xv, na do y, yv. Interligando os dois pontos, nós temos o vértice, que é o ponto de máximo da nossa função. Em outras palavras, é o ponto mais alto que a nossa parábola pode alcançar. Caso você não lembre, o x do vértice é dado pela fórmula menos b dividido por 2a. Exemplo 1. Calcular as coordenadas do vértice da parábola. Nós temos a função f de x igual a menos x² menos 5x menos 7. Para poder calcular as coordenadas, primeiro precisamos calcular o delta. Então, vamos lá. Delta é igual a b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos separar os elementos. Então, eu tenho a, o b e o c. Na minha parábola, o a é quem está junto com o x². Eu não tenho nada, meu a vale menos 1. O b é a parte do x, que está junto do menos 5. E o meu c é a parte numérica, representado pelo menos 7. Então, delta é igual meu b menos 5, negativo entre parênteses elevado ao quadrado. O menos 4 eu copio. O meu a menos 1, negativo entre parênteses. E o meu c menos 7, negativo entre parênteses. Voltando no início. Delta é igual menos 5 elevado ao quadrado. Menos 5 vezes menos 5. Menos com menos dá mais. 5 vezes 5, 25. Regra de sinal. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 7, 28. Volta no início de novo. Delta é igual. Tenho 25, devo 28.
Delta equivale a menos 3. Então, vamos calcular x do vértice pela fórmula menos b sobre 2a. Substituindo o meu b é menos 5, menos com o menos da fórmula, me dá 5, dividido por 2 que multiplica. Meu a menos 1, então entre parênteses, menos 1. Continuando, vou copiar o meu 5, multiplicar embaixo, 2 positivo, 1 negativo. Mais com menos dá menos. 2 vezes 1 dá 2. Agora eu vou fazer a regra de sinal. Meu 5 é positivo, meu 2 é negativo. Mais com menos dá menos. Só para poder subir o sinal. Então, o resto eu copio. 5 sobre 2. Agora, vamos calcular YV, menos delta sobre 4A. Substituindo, o meu delta é negativo menos 3, menos com o menos do delta, eu obtenho 3, dividido por 4 que multiplica. O meu A é menos 1, então entre parênteses, menos 1. Continuando, vou copiar o meu 3, regra de sinal, mais com menos dá menos, 4 vezes 1, 4. Novamente, vou fazer a regra de sinal para poder subir o sinal. O meu 3 é positivo, mas com menos, obtemos menos. O número eu só copio. 3 quartos.